Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia, aqui do Centro de Mídias. Eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de filosofia e vamos acompanhar então o conteúdo da nossa aula. Nós estamos na aula 3, o objeto do conhecimento são as relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais, em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. E o nosso detalhamento, os valores humanos, a solidariedade, a justiça, a paz, a partilha e a equidade social. Então, tendo em vista esses conteúdos aí, vamos então à nossa aula. Muito bem, então estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos falar de um assunto, muito importante, que tem muito a ver com a nossa vida em sociedade, com nossas relações humanas, que são os valores, os valores humanos. O que são os valores? Qual é a área da filosofia que estuda os valores? Então nós vamos falar muito sobre isso hoje, esses princípios que norteiam a nossa vida, para que ela seja conduzida de uma forma mais harmônica, mais saudável, em que todas as pessoas possam ter dignidade. Os valores trazem essa dignidade, não é isso? Então vamos lá, vamos começar verificando aqui um pouco sobre o que são esses valores. Olha, nós estamos falando dos valores humanos. Quando a gente fala de valores humanos, nós estamos falando de tudo aquilo que envolve o ser humano no mundo, onde ele vive, onde ele se relaciona. Ninguém está só no mundo. Nós nos relacionamos com o outro. O outro sempre está à nossa frente. Agora, qual a maneira que nós estamos lidando com o outro? Nos relacionando com o outro? Então, aqui é que entra a questão dos valores. Então, como diz aí, um questionamento para vocês. Quando vamos ter um mundo onde prevaleça a solidariedade, a justiça, a paz, a partilha e a equidade social. Uma palavrinha que a gente fala muito hoje em dia, equidade. Então, quando que isso vai acontecer? Isso já acontece, existe no mundo? Então, quando é que vai prevalecer isso nas relações humanas? Então, nós vemos aí, nós temos várias palavrinhas aí soltas, que elas transformam vidas, transformam as relações humanas, com a paz, a responsabilidade, o amor, a cooperação, a liberdade, a tolerância, a simplicidade, o respeito, a humildade, felicidade, e vocês podem colocar várias outras palavrinhas que vocês aí entendem como sendo valores. Então vocês pensem nisso. O que é um valor? O que é o valor em si? Então, tendo em vista então essas ideias aí, essas palavras-chave, do que quando nós falamos de valores, e todas aquelas que vocês trazem aí no pensamento, na mente de vocês, ou aquelas que vocês até vivem no cotidiano da sua história, da sua convivência na família, no trabalho, na escola, na igreja, ou todos aqueles ambientes que você convive, na rua, na feira, no mercado, tudo ali é regido por valores. As pessoas estão andando ali, você pode olhar, cada pessoa ali ela tem princípios, ela tem valores. Mas como é que isso se dá nas relações? Esse que é o ponto. E como é que a filosofia estuda isso? Então vocês vão aprender agora uma palavrinha que é própria da filosofia. O que é o valor para a filosofia? Então vamos ver aqui. Quando a gente fala de valores humanos, na filosofia, nós estamos falando de axiologia. O que é axiologia?
é uma parte importante do estudo filosófico. Por quê? Porque ela vai, então, trabalhar uma teoria dos valores. O sentido do termo axiologia, então, ele vai indicar o quê? Etimologicamente, né, na sua origem. Vai indicar um estudo que se ocupa com a consideração dos aspectos valorativos. Então, toda vez que você vê falar essa palavra axiologia, né, ela está dizendo que nós estamos no campo da teoria dos valores. Nós estamos falando, né, de uma etimologia que traz para nós a ideia de um estudo, né, logia, logos, e action, né, quer dizer justamente os valores, que são esses aspectos valorativos. Tá bom? Então, nunca esqueçam disso, que a filosofia vai trabalhar uma teoria dos valores que nós chamamos de axiologia. E agora, a gente vai ver então aqui uma árvore, né? Essa árvore, ela representa um pouco, vocês, né? O que tem uma árvore? O que compõe uma árvore? A raiz, né? O seu tronco ali, a sua polpa, né? Depois frutos. Então tudo isso aqui está ligado, é como se fosse a nossa sociedade, né? A nossa vida. Cada pessoa, ela vai então nas suas raízes, ela vai assimilando princípios, valores, né? Que já vem no berço da família. Lá a gente aprende muitos valores na nossa família, né? Depois isso vai se incorporando na gente. A gente vai crescendo, vai saindo do nosso âmbito familiar, papai e mamãe, né? Ou a família, o cuidador daquela criança, e ela vai para onde? Ela vai para o mundo, para a escola. Depois ela vai, né, crescendo, já vai se relacionando de uma outra maneira, né, com as pessoas. Então, vai crescendo, né, essa árvore. E os frutos que vão dando são os valores, né? Lá no final tem os frutos. O objetivo de toda árvore, de toda planta, é dar frutos, é dar flores, né? É florescer. Né? Então, é isso que nós estudamos aqui. São esses valores que estão na pessoa. Os valores não são algo que estão fora. Né? Como teoria dos valores, nós analisamos os conceitos, mas os valores eles estão na pessoa, no grupo, na sociedade. Tá bom? Então aqui nós temos um exemplo de vários outros valores. Ó. Verdade e transparência, aprendizado, amor, cooperação. Mas isso aqui são frutos. São frutos, né? Nós temos que, como toda árvore, como toda planta, tem que ser cultivada, pegar bastante sol, água, ser cuidada para que esses frutos apareçam, né? Se desenvolvam. Então vamos depois trazer isso para as pessoas. Vamos avançar agora na nossa ideia da axiologia. O que são os valores? Então nós vamos ver que valor é um termo difícil de definição. É uma palavra grega, né? Tá aí o axios, que, né, quer dizer isso, justamente isso, né, o valor, que quer dizer na significação que não é uma não diferença, uma estima por algo. Daí vem a área do estudo da filosofia, denominada axiologia, que é a investigação e a questão dos valores humanos. Pense um pouco sobre isso aí. Pensaram? Então vocês viram que nós temos dois termos aí que se complementam, que formam justamente, então, a questão do estudo dos valores humanos. Tá bom? Então, isso é axiologia. Nunca esqueçam, então, que nós estamos falando de um estudo, de uma teoria voltada para os valores. Tá bom? E agora, então, nós vamos ver dois pontos que são, digamos assim, o fundamento dos valores. Né? Que a gente vai ver, quando nós falamos de valores, nós estamos falando também do bem e do mal. Né? Que nós falamos de valores e contravalores. Os valores sempre serão o bem, os contravalores o mal. Então, quando a gente tiver essa plaquinha na nossa frente, né, de acordo com os princípios que nós carregamos, ora nós vamos agir para o bem, nós vamos seguir a plaquinha do bem,
ora nós vamos seguir a plaquinha do mal. E não adianta dizer assim, ah não, mas eu sou perfeito, não, eu vivo só a placa do bem, eu sigo só a placa do bem. Em algum momento você vai também seguir a placa do mal. Por quê? Justamente porque os valores, né, eles são algo que nós vamos trabalhando, que vai se fortalecendo em nós. Mas no meio de tudo isso, como se trata de relações humanas, eu e o outro, nessa relação nem sempre ela é harmoniosa. Há conflitos pela própria complexidade do ser humano, né? Pela própria complexidade do ser humano que vive em grupo, que vive no coletivo. Você vê dentro de uma família, né? Às vezes é um grupo pequeno ali na família, mas sempre há atrito na família. Então nós estamos sempre seguindo a placa do bem e a placa do mal. Mas os valores, os princípios, eles vão sempre nos indicar a placa do bem, tá bom? Nós temos que seguir a placa do bem. Então vamos lá, continuando aqui, ó. Nós vamos ver então que nesse sentido aí que nós estamos falando dos valores, ele vai ser algo que os seres humanos eles vão buscando, construindo na sua existência. Então é possível dizer que cada experiência é consequência de um juízo de valor. Aqui nós entramos nós estamos passando agora para um outro campo, né, que é o campo das nossas experiências, dessa relação que eu falei, dessas placas, do bem e do mal. Nós estamos sempre fazendo juízo de valor na nossa própria experiência existencial, de vida. Mas o que é o juízo de valor? Vamos analisar agora, então, e entender o que é o juízo de valor. Ele também é da filosofia, das ciências sociais, e descreve o quê? Uma avaliação subjetiva interior ao sujeito, à pessoa, sobre algo, alguma realidade, alguma opinião, ou sobre alguém, uma outra pessoa, o outro que eu falei na relação. Então, é um processo cognitivo, ou seja, é um processo do pensamento, que envolve a atribuição de um valor positivo ou negativo a um objeto, a uma ação, ideia ou pessoa. E aqui a gente vê a questão da placa, né? Então, nós fazemos juízo de valor das pessoas, das coisas, das ações, das ideias. E nós dizemos, nesse juízo de valor, nós vamos então julgando. É juízo, né? Você está dizendo algo de alguém, ou de um comportamento, ou de uma ação, ou de uma ideia, de uma ideologia. Você vai fazer um juízo de valor, de acordo com os seus princípios. É por isso que muitas vezes aí a gente cai, né? A gente cai no erro. Às vezes você diz que tem princípios, valores, mas quando você vai fazer um juízo de valor, você nega o outro, né? Você coloca preconceito, ou seja, você segue a plaquinha do mal. Então, sempre tem que parar e pensar, né? Bom, mas o meu princípio é esse. Mas será que eu estou realmente sendo conduzido, seguindo esse caminho? Então, os valores passam pelo nosso comportamento na sociedade. Ainda mais, vamos ver aqui um pouco mais sobre esse tema aí, ó, juízo de valor. Ele é baseado em crenças, em valores e experiências individuais e pode variar de acordo com a cultura, o contexto e a perspectiva pessoal. Então aqui nós estamos falando de juízo de valor, ele está ligado também com crenças. Tem um aspecto também religioso. Existem os princípios religiosos, né? Os valores religiosos. Eles entram também nesse jogo do juízo de valor. As minhas crenças, as minhas experiências de vida. Talvez a pessoa tenha um trauma de alguma coisa na vida e ela vai fazer um juízo de valor daquilo de acordo com isso, com essa experiência que ela viveu. Se for positiva ou se for negativa. Então, nós, seres humanos, somos marcados muito por tudo isso. Por quê? Porque nós não estamos
sozinhos, nós estamos dentro de uma cultura, nós nascemos de uma cultura. E eu digo para vocês, você não escolheu nascer onde você nasceu. Você não escolheu as pessoas que estão à sua volta, né? Na família, né? É um contexto onde você vive. Mas tudo isso dentro de uma perspectiva pessoal, ou seja, é você que está ali no meio, no centro. É você que é o juízo de valor naquele momento. Então não adianta colocar a culpa no outro. Essa perspectiva, ela é pessoal. É a sua crença, é o seu valor, é a sua experiência. E é aqui que nós temos que tomar cuidado para não fazer um juízo de valor julgando o valor do outro, que a gente coloca um choque de valores. Mas vamos entender melhor isso aí, vamos caminhar agora, olhando aqui para o nosso quadro. Quando nós falamos de valores humanos, existe duas palavrinhas que nós vamos ver agora, dois verbos, né? O verbo valorar e o verbo valorizar. A valoração é um ato subjetivo de valorar. Então, vamos pegar aqui a palavra subjetivo. É algo que eu estou trazendo para fora. Está em mim. É subjetivo, é como eu penso. É como eu vejo a realidade. É como eu percebo as coisas. Sou eu que percebo, sou eu que sinto. É subjetivo, é meu. Tá bom? Então a valoração, ela é um ato subjetivo. Vamos ver mais para a gente entender melhor. O que é subjetivo, então? É o que prefere, é o que se refere ao sujeito, como eu falei. Ao sujeito, não ao objeto. Ao sujeito que pensa, que reflete, que vê o mundo, que se relaciona, né, que está aí em contato com o mundo. Ele questiona esse mundo, ele sente, ele imagina, ele compara, ele quer, ou ainda, o sujeito que escolhe uma opção mediante sua própria condição. Qual é a minha condição humana? É de ser que existe no mundo. Não tem para onde correr, eu estou aqui, eu existo. Né? E eu tenho a minha subjetividade. Tudo isso que está aí, o que eu sinto, o que eu imagino, o que eu penso, o que eu gosto. Né? E eu faço as minhas escolhas mediante essas minhas condições humanas. Eu não posso fazer uma escolha além da minha condição humana. Então, uma pessoa que é muito perfeccionista, que quer ser muito certa, que quer ter tal, vai sofrer, porque a condição humana não permite isso, pessoal. É por isso que os valores são importantes. A minha condição humana, a base dela é ser imperfeito. Imperfeito, como dizia Platão. Esse corpo ele é imperfeito, ele tem desejos, muitas vezes, fora do meu controle. Né? Ele mata uma pessoa. Não é verdade? Então, você vê por aí as maldades que tem no mundo, né? Então, é através dessa pessoa, do sujeito, dessa condição humana. Agora, os valores é que vão me podando a ter um comportamento melhor, a seguir e fazer o bem, a seguir a placa do bem. Mas, infelizmente, a nossa condição humana tem pessoas, dentro do contexto da sua realidade, da sua cultura, da sua vida, muitas vezes ela segue a placa do mal. Né? Então é isso que é importante entender. Isso é subjetividade, tá bom? Então nós temos que tomar cuidado com o juízo de valor que nós fazemos. Continuando, vamos ver aqui então agora um pouco mais sobre esse verbo valorar. Valorar é conferir valor. É conferir valor a algo ou a alguém. A uma situação, a uma ideia. Como está aqui, ó, trata-se de buscar o motivo do valor ou da sua ausência. Ou seja, o valor, o motivo de estar ali o valor, ou ele não está. Eu buscar e não encontrar esse valor. Então, valorar é conferir valor a alguma coisa, ou a alguém, ou a uma situação. Eu confiro um valor àquilo, eu coloco valor naquilo. Tá bom? Mas a gente vai entender melhor vendo as próximas cartelas aí, ó. O ato de valorar é determinante no modo como cada indivíduo observa o mundo.
Então, mais uma vez, ó, começou falando de subjetividade, a maneira como eu vejo, como eu percebo o mundo, né? Então, por isso mesmo, tal ato está diretamente relacionado às escolhas de vida que uma pessoa pode ter. Aqui é uma questão existencialista, sartreana, inclusive. Nós fazemos escolhas a partir daquilo que eu valorizo, ou aquilo que eu dou valor. Então eu faço as minhas escolhas, então eu tenho que ser responsável pelas minhas escolhas. Sartre vai criticar, as pessoas colocam culpa nos outros pelas escolhas que eles fazem. Não, assuma as suas escolhas. A responsabilidade das suas escolhas. Se ela é pautada em valores, você tem uma forte tendência a ser feliz, a ser mais, né, tranquilo. Agora, se você vai fazer escolhas não pautadas em valores, aí você tem uma tendência a se entrar pelo caminho errado, né? E aí você vê várias pessoas aí que hoje estão no caminho errado, né? Mas a gente não pode fazer um julgamento dessas pessoas. Nós estamos falando aqui de contextos, né? Eu não sei nada da vida daquela pessoa. Porque quando eu vou julgar aquela pessoa e dizer que ela não presta, que ela é isso, eu já estou fazendo o quê? Eu já estou indo contra um valor que eu digo que eu tenho, que é respeitar o outro, que é amar o outro, que é acolher o outro. Aí quando eu começo a jogar pedra, olha só, eu seguindo a placa errada. É por isso que na filosofia esse estudo dos valores, ele tem umas coisas, umas nuances muito, né, refinadas, para a gente perceber quem nós somos, nos centralizar no que nós somos, né, e ver essas questões dos valores. Continuando, vamos agora aprofundar e ver a diferença entre valorar e valorizar, porque eu sei que todo mundo está confundindo isso aí. Inconscientemente a gente está pensando em valorizar, né? Valorar não é o mesmo que valorizar. Essa questão aqui leva a gente inconscientemente a pensar em valorizar. Mas não é. Por quê? Porque valorizar sugere o quê? Uma associação da ideia do valor com o sentido materialista. Então, quando eu digo que eu estou valorizando algo, quando eu coloco a valorização de algo, eu estou no campo materialista, ou seja, eu estou dizendo que aquilo ali é importante para mim. Eu dou um valor para mim, um valor material. E o materialismo conduz necessariamente ao quê? As ações interessadas ou até interesseiras. Então aqui quando eu digo para você, faça uma lista de 5 valores. Não, 3 valores para você. Qual é o mais importante para você? O dinheiro, a família ou a saúde? Cada um vai dizer uma coisa, né? Cada um de vocês vai fazer ali a sua escala de valores. Aqui nós entramos no campo das escalas de valores. Então, quando a gente fala de valorizar, nós estamos falando de escala de valores, que é diferente de valorar, que é uma ação voltada, que é dar valor a alguma coisa, né? É confuso, parecido, mas tem uma pequena diferença, né? Quando você fala de valorar e quando você fala de valorizar. A diferença está onde? Na questão, no aspecto materialista. Quando eu digo valorizar, eu estou jogando uma carga material do meu interesse, né? Do meu interesse. O valorar não, o valorar, ele é mais livre. Ele é mais livre. Ele não fica muito preso nos meus interesses, mas naquilo que realmente é essencial no valor, que tem uma importância essencial naquele valor. Tá bom? Por exemplo, dinheiro. Valorizar o dinheiro. Valorar a saúde, né? Os dois são importantes, mas sem saúde, né? Sem dinheiro, olha só. Tem pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro, e não tem saúde, né? Então, é mais importante ali. Você está valorando a saúde. Ela tem um valor, ela é um aspecto mais importante na teoria dos valores. Mas isso dentro de um ponto de vista, né, de uma
escala de valores, que outra pessoa tem uma outra escala de valores. Pode ter uma outra visão, subjetividade, né? Mas vamos ver aqui, continuando aqui para te fechar, voltando aqui ao nosso primeiro questionamento, que é a axiologia, que é a questão dos valores da filosofia. O que é o valor, então? O que eu mais valorizo na vida? Você, o que você mais valoriza? De onde vêm os critérios de valor que me faz pensar que uma coisa é boa ou que uma coisa não é boa? Olha essa balança. Quando você vai pesar na balança, quando você vai tomar uma decisão, você coloca valores, você carrega princípios. Mas qual critério que você vai usar nessa sua balança, né, para você dizer que algo tem mais valor do que o outro? Não é que é complicado? É por isso que a axiologia vai trazer... Eu não estou trazendo aqui para você respostas não, tá? A filosofia está trazendo questionamento, para que a gente não pense que valor é só uma coisa boa, né? Então é isso que é importante perceber, tá bom? Que a pergunta que nós fazemos é, mas o que é o valor? O que eu valorizo e por que eu valorizo tudo isso? É uma questão que a filosofia, então, coloca para você. Por que eu valorizo? O que eu valorizo? De onde vem esse meu desejo de valorizar aquilo? Dentro de mim? Onde que eu encontro dentro de mim? Então, é para você refletir. De onde vêm os meus valores? Quais os valores que eu mais experimento na vida, né? E aqui, então, a gente vai, para fechar mesmo, a gente vai ver o que a filosofia vai dizer sobre a teoria dos valores da sua axiologia. Aqui tem um gráficozinho, ó, sujeito e objeto. É um esquema. O sujeito é o esquema. Há o mundo das coisas e o mundo dos valores. Os valores são sempre uma relação entre o sujeito que valora e as coisas valoradas. Então, é sempre o sujeito dentro de um esquema mental, da sua experiência, e o objeto, que é o contexto, né? Então, não tem para onde, sempre você vai estar numa relação com os objetos, com as coisas. Então, é você que dá valor. É você que dá valor. E muitas vezes esse objeto é uma outra pessoa, tá? É uma outra pessoa. Então, para a gente finalizando, né? Essa questão dos valores, então a gente percebe que nós estamos no mundo, um mundo belo, né? Nós estamos nele aqui, ó. Aqui tem um valor, você respira, você dá um valor para esse ambiente aqui. Então, que valor é esse? Tem um valor específico que está dentro de mim, que esse ambiente aqui me faz pensar na vida e no mundo. Vamos ver mais um texto para a gente comparar agora esses dois ambientes aqui. O valor, então, ele significa dar sentido, significado a alguma coisa, predicar alguma coisa. Então, o ar tem significado, né? Nós vimos naquele ambiente lá, o ar tem um significado. Então, é um valor para os homens e para os seres vivos. Logo, a regra é não poluir o ar. Então, o valor, com base no que orienta o que deve ser. E aqui a gente vai para um outro ambiente, ó. Que valor agora que nós estamos dando aqui? Então, o ar, nós percebemos nesse outro ambiente a importância do ar que nós respiramos, não é verdade? Qual o valor? Aqui nós damos o valor ao ar que nós respiramos, porque nós percebemos a mudança de ambiente. Então, a minha percepção é outra agora. Eu vou dar valor àquilo que muitas vezes eu não estou dando valor, que é o ar, que eu não estou nem vendo. Mas quando começa a poluir, a gente começa a sentir, passar mal, ficar doente, o nosso ar está poluído, vamos cuidar. Alerta, valores, né? Os valores. Certo? Estão entendendo? E para a gente finalizar, então, vamos aqui para esse nosso quadro, né, de valores, ó, que são os princípios gerais, universais, que servem para guiar para o nosso agir, para o pensar do homem no mundo. Então, pessoal, o valor está sempre relacionado, são princípios gerais e universais. Quando a gente fala de amor, ele é universal. Quando a gente fala de tolerância, de união, nós estamos falando geral, né?
Então, esses valores servem sempre para guiar o nosso agir, o nosso pensar e, claro, a nossa relação com o mundo. Que aqui, quando eu falo de relação com o mundo, é nossa relação com o outro. Tá certo, pessoal? Deu para entender bacana aqui? Então, assim a gente vai então aqui finalizando, né, essa nossa aula e até a próxima.